eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como você está? Espero que a sua semana tenha sido muito abençoada e que você esteja se cuidando, né? Lembre-se sempre de usar máscara e carregar o seu álcool com você. Bom, galera, o tema de hoje tem a ver justamente com o dia de hoje, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres. E hoje, então, na FV, a gente vai falar sobre a importância da educação financeira para a vida das mulheres e também da importância das mulheres para a educação financeira e o mundo empresarial e a economia em geral. Mas, antes de começar a falar sobre esse tema incrível, lindíssimo, que eu amo muito, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. E que tema bonito, né? Sim. Mulheres, nossa, que coisa lindo, boa, né? Que dia maravilhoso. Para você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, tome cuidado, utilize o cinto de segurança. Se você está limpando a sua casa, se está fazendo uma faxina, se está no trabalho, nós agradecemos a acolhida e a sua audiência. Você está aqui no nosso Educação Financeira para a Vida. Olha, nós teremos alguns convidados especiais que nos mandaram uns áudios para compartilhar essa experiência da economia feminina. Além de surpresa, né, Augusto? Exatamente. Olha, tem muita coisa boa nesse episódio, então fique conosco. Vamos saber um pouco mais sobre a importância das mulheres na economia, na educação financeira e vice-versa. A importância da educação financeira para a vida, para o mundo das mulheres. Lindo, gente. Mas antes da gente entrar então nesse tema, infelizmente, a gente vai trazer alguns dados para vocês. Não são muito bons, mas é importante a gente falar sobre eles, porque o FV não é a lei, a realidade, né? De jeito nenhum. Então a gente precisa, infelizmente, lembrar que ainda, ano passado, em 2020, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, todos os dias, aproximadamente 137 mulheres no mundo são mortas. E é principalmente por membros das próprias famílias dessas mulheres, né? E também esse mesmo órgão, né, que revela estatísticas nos mostra que 1 a cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência física, sexual no mundo inteiro. Infelizmente, isso é um número que nos deixa muito preocupados. E o Brasil é um dos países que mais pratica violência contra as mulheres. Só no primeiro semestre do ano passado, 648 mulheres foram assassinadas. Isso é um número que a gente, infelizmente, tem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E é uma realidade que, com certeza, a gente necessita urgentemente mudar. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa, né? Exatamente. E o EFV diz não, basta o feminicídio, né? Então, educação financeira para libertar, para tirar esse peso que as mulheres, de maneira muito triste, sofrem e carregam, né? No mundo inteiro. Infelizmente, muitas dessas mulheres, elas permanecem nesses relacionamentos que podem levar à violência e à morte justamente por questões financeiras, gente, porque elas não têm autossuficiência financeira, ou seja, como se sustentar, cuidar dos seus filhos e sair então de um relacionamento desse. Por isso que a educação financeira ela é fundamental para a vida das mulheres. Eu acho que é uma das coisas mais importantes a serem ensinadas, principalmente para os nossos filhos. Enfim, a gente não pode tolerar a violência, né? Em nome de nada no mundo. Então o que nós vamos trazer hoje é justamente essa temática da emancipação das mulheres, né? O que é a participação ativa, efetiva das mulheres? Oferecer proteção social, jurídica, financeira,
para a gente romper com toda e qualquer tipo de exploração social, de discriminação, de preconceitos que as mulheres sofrem. Exatamente. E aí a gente resolveu elencar aqui no FV mulheres que são importantes para a educação financeira no Brasil e são mulheres que particularmente influenciaram muito positivamente a educação financeira para a vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas para vocês conhecerem também, né? Caso não conheçam ainda, são mulheres muito inspiradoras. A primeira mulher que eu queria trazer aqui, Augusto e ouvintes, é a Natália Arcuri, ou a Nath, mais conhecida, né? Eba. Que é uma mulher jovem, né? Tem ali seus 30 e poucos anos e ela conseguiu abrir o maior canal de educação financeira do mundo todo. Um beijo, Nath! Beijo! Super inspiração aqui do EFV e dos nossos trabalhos. O legal da Nath é que ela sempre quis ser independente e ela já se casou uma vez, né? E ela conta que um dos pontos que fez com que ela decidisse se dedicar inteiramente à educação financeira e sair da área dela, que é o jornalismo, foi quando ela foi separada do primeiro casamento e ela tinha o dinheiro para pagar o apartamento, a outra parte, comprar a outra parte do esposo dela. E ela havia conversado com algumas mulheres que contaram pra ela que não conseguiam sair de um relacionamento, não que ela tivesse no relacionamento ruim, né? Mas ela tinha capacidade de se sustentar, por isso ela pôde decidir seguir uma nova vida. E pensando em mulheres que não poderiam seguir, ela começou então a se dedicar a esse trabalho e hoje aí ela tem o Me Poupe, que é uma grande empresa que tem vários tipos de trabalhos, né? Livros, cursos, e é uma grande referência no Brasil, né? Inclusive, nós vamos deixar na descrição deste podcast o link para você acessar o canal da Nath e você pode ali aprender muitas coisas bacanas que vai ajudar na sua formação pessoal. E detalhe, hoje, dia 8 de março, a Nath está disponibilizando um livro dela gratuitamente para as mulheres, então a gente vai deixar o link lá. E aí vocês baixem um livro, né? E outra curiosidade sobre a Nath é que ela foi a única influenciadora digital convidada para o Fórum Econômico Mundial que teve em Davos, o último, né? Que foi até uma ocasião que ela foi entrevistar o Paulo Guedes e tudo mais, né? Nossa, eu lembro. Que interessante, né? Foi muito legal, né? E qual é a próxima mulher, Augusto? A próxima é a Nath das Finanças. Temos duas Natálias muito importantes. A Nath das Finanças é a Natália Rodrigues, né? Mais conhecida como Nath das Finanças. Ela é uma administradora, ela recém se formou, na verdade. E aí, o foco dela é o público de baixa renda, porque ela veio de comunidades, é uma menina de comunidade que fazia seu estágio enquanto cursava a faculdade e ela percebia que muitos conteúdos de educação financeira que já existiam, eles não eram voltados para quem ganhava pouco dinheiro, estagiários ou o pessoal da comunidade. E aí ela começou a criar conteúdos que visam atender esse público, né? E assim ela ficou muito famosa, né? Seu trabalho ganhou destaque na internet e hoje aí ela é uma grande empreendedora também. Ano passado ela fez uma coisa muito bonita com os funcionários dela, que foi, como eles iam trabalhar home office, ela ajudou o pagamento das despesas de energia, de internet, é uma coisa muito legal. Então ela é uma mulher muito inspiradora também aqui pro FV. Sim, ela justamente faz aquilo que nós acreditamos, uma educação financeira para a vida, para o bem-estar, a saúde dos seus colaboradores e das pessoas que seguem ela, né? Exatamente, fazendo essa opção pelas pessoas que estão próximas à realidade dela, que é isso que a gente preza também aqui no FV. E por último, a gente separou aqui uma mulher muito, mas muito importante assim pro Brasil, pro mundo inteiro, quando a gente fala em educação financeira, e ela é incrível. Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ela na pandemia, que é a professora Vera Rita de Mello Ferreira. Gente, a professora Vera Rita, ela é uma psicanalista. E ela começou a estudar educação financeira e ela é uma das precursoras aqui no Brasil da psicologia econômica, da economia comportamental, que é esse novo ramo
da economia, né? Novo. Não é tão novo, mas vamos chamar de novo, que agora é que tá ganhando relevância, né? Que procura entender os comportamentos das pessoas. E, nossa, a professora Vera Rita, a gente tem um currículo gigantesco. Se a gente fosse ficar lendo aqui, né? Ficaríamos horas e horas, mas ela conhece os economistas comportamentais do mundo inteiro, ela ajuda a formulação da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, faz parte da OCDE, que desenvolve os materiais da educação financeira. Ela é fera, sem falar que ela é uma mulher super contagiante, uma mulher indescritível, ela é maravilhosa, né? E é famosa pelas suas pílulas. Sim, e pelos seus cabelos, que ela sempre pinta o cabelo de uma cor diferente. Agora, por último, estava roxo o cabelo dela. Maravilhosa. Um beijo, prof. E é bom pontuar que ela é doutora, né, em psicologia social. E nós já comentamos no nosso podcast que o FV, enquanto projeto, ele segue as instruções e o embasamento científico da psicologia. Então, nós trazemos a psicanálise, análise comportamental como ferramentas científicas que nos ajudam no manejo das situações da vida. Diante de tantas temáticas que nós trazemos aqui, nós sempre olhamos pela vertente comportamental. Perfeito, gente. E falando em mulheres incríveis para a educação financeira, tem um dado muito legal que nos deixa muito animadas, aí mulherada que escuta o EFV. A gente teve no ano passado um grande crescimento de investidores na B3, ou seja, pessoas que estão cadastradas lá na Bolsa de Valores para fazer investimento em renda variável. E olha só, enquanto o número de investidores como um todo subiu 92% no passado, as mulheres subiram 118%. E dos aproximadamente 3 milhões e 200 mil CPFs que a gente tem cadastrados na B3, as mulheres representam 26% do total. Gente, eu sei que parece muito pouco. Nossa, Ana, só 26%, só que já cresceu muito. E cresceu justamente por trabalhos de educação financeira que conscientizam as pessoas. Então, a gente está vendo aí que as mulheres estão se empoderando e se tornando investidoras também. É uma coisa muito legal. A gente fica muito contente. O que a gente está dizendo aqui não são aquelas aventuras day trade, né? Que a pessoa acaba se colocando numa situação até de vulnerabilidade, porque se coloca num risco, né? A gente já tratou esse assunto aqui, às vezes transformar as finanças numa loteria, num jogo de sorte. O que nós estamos pontuando é o investimento seguro. Investimento com embasamento e aquele investimento que tem o objetivo de proteger o patrimônio das famílias, de dar segurança. Então é isso que a gente celebra, né? Essa conquista desse conhecimento por parte das mulheres, que sim, é possível cuidar e gerir o seu próprio dinheiro de uma maneira mais eficiente, com conhecimento, que é o que a gente procura levar para vocês que nos escutam aqui, né, galera? E olha só, gente, além das mulheres importantes para a educação financeira, vocês podem ver que todas essas que a gente citou são empreendedoras, correto? Então a gente resolveu também trazer mulheres que empreendem, para contar um pouco da história de mulheres que podem nos inspiram e podem inspirar você que está nos ouvindo, né? Olha só, gente, de acordo com uma pesquisa que foi realizada no Sebrae entre 2014 e 2019, foi publicada ano passado, as mulheres que resolveram abrir o seu próprio negócio, o número dessas mulheres cresceu em 124%, tá? E hoje no Brasil existem aproximadamente 24 milhões de mulheres empresárias. E o número de homens é 25, então tá praticamente igual já. Que maravilha! Um número muito bom. As mulheres, elas gostam de empreender em diferentes ramos, mas principalmente no ramo do comércio, de roupas, maquiagens, beleza. Também no ramo financeiro tem crescido muito os empreendimentos. Eu gostaria que você falasse, Ana, de uma mulher que eu já fiz um curso com ela na PUC do Rio Grande do Sul. Sim. Que é a Luísa Helena Trajano. Gente, eu adoro a Luísa. Eu vi uma live dela com a Nath e eu fiquei apaixonada por essa mulher.
Pra quem não conhece ela, gente, ela é a dona, a CEO da Magazine Luiza hoje no Brasil. E ela foi considerada uma das 3 mulheres mais poderosas aqui do Brasil, mais inspiradoras quando a gente fala de empreendedora, gente. E uma curiosidade é que não foi ela que fundou a Magazine Luiza, viu? Às vezes a pessoa, Luiza, não foi. Essa loja era do tio dela. E ela começou a trabalhar quando ela tinha 12 anos nessa loja, porque ela queria, comprar algumas coisinhas pra ela e juntar dinheiro pra estudar, entendeu? Aí ela passou por todos os setores da loja, ela foi progredindo na carreira dela, até assumir a presidência desse grupo Magazine Luiza em 2008, gente. Então, assim, ela queria muito comprar algumas coisas, como eu falei, começou a estudar, estudou administração. E hoje a gente tem ela com a mulher à frente, né? A única mulher à frente. Na verdade, a única empresa de capital aberto que tem uma mulher administrando. Então, isso é uma coisa que a gente fica, assim, muito feliz, né? Isso eu digo no Brasil, né? Então, ela é uma mulher simples também. Eu gosto da maneira como ela fala. É uma mulher, assim, como a gente. E que deixa, assim, sempre a gente com muita esperança de que o mundo possa ser melhor, porque ela luta muito pelos trabalhadores, ela fez muitas ações na pandemia para ajudar as famílias, e aí depois todo mundo começou a imitar, isso foi positivo, né? As outras empresas começaram a imitar as ideias que ela tinha, mas ela é uma mulher muito inspiradora, realmente não é à toa que ela está onde está hoje, né? E vale a pena a gente destacar que ela é uma das mulheres que encabeça o Unidos pela Vacina. Isso, é verdade. Então ela tem feito, assim, grandes feitos sociais durante o percurso, a trajetória empreendedora dela. E nesse período de pandemia, eu sou um que fiz a lojinha do Magalu. A minha lojinha se chama Bem e Paz. É uma lojinha que eu fiz para vender algumas coisas enquanto eu estava em restrições de salário, de jornada de trabalho. E ela, nossa, entre tantas outras coisas agora, com essa questão da vacinação, ela montou esse grupo de mulheres, de pessoas do Brasil inteiro, unidos pela vacina. Então, se você não conhece, busque nas redes sociais e vale a pena. Exatamente, gente. E uma outra mulher que eu acho muito bacana a história dela é a Cristiana Junqueira, gente. Ela foi uma das fundadoras do Nubank, gente, que é uma fintech financeira, então é da área aí das finanças. O que aconteceu? Gente, a Cristiana, ela estava muito insatisfeita com os altos juros e as tarifas dos bancões, os bancos tradicionais, além do atendimento. Ela ficava muito satisfeita toda vez que ela precisava do banco, precisava resolver um problema, ela achava os atendimentos muito ruins e aí ela resolveu, junto com outras pessoas, criar uma fintech, uma empresa que facilitasse toda essa questão financeira, né? E aí essa fintech foi um grande sucesso, né? E daí surgiram várias outras também ali, que a gente pode ter hoje, bancos digitais, que tem um excelente atendimento. E aí, desde o seu lançamento, a Cristiana vem pensando e introduzindo novos produtos. Hoje a gente tem lá cartão de débito, cartão de crédito, programa de pontos, seguro, um monte de coisa essa startup oferece, né? Então ela é uma grande referência hoje no mercado empreendedor do Brasil. E eu agradeço. Eu também, gente. Eu agradeço muito, porque eu adoro não ter que pagar taxas, não ter que pagar... né? Agora tem o Pix, mas antes a gente não pagava as transferências, né? Tudo isso graças a essas empresas, como foi o caso da Nubank. E por último, tem uma outra mulher que eu adorei conhecer a história dela. Eu conheci através da Natália Arcuri também. Tem uma série Mulheres que Inspiram. E aí passou a história dessa mulher. O nome dela é Heloísa Cis, mais conhecida como Zica Cis. Ela é uma mulher carioca, Rio de Janeiro. Ela já foi babá, já foi empregada doméstica, já foi faxineira. Essa era a principal fonte de renda dela. Mas ela encontrou nos próprios cabelos uma satisfação que ela tinha, um motivo para empreender.
Isso lá nos anos 90. Ela não estava satisfeita com o cabelo dela, mas só que ela procurava produtos para não alisar. Ela queria produtos para cabelos enrolados. Sim. E ela não queria alisar o cabelo. E ela não encontrava produto bom, não dava resultado efetivo. Ou seja, o mercado estava aberto. Achou uma lacuna ali. Aí o que ela fez? Ela juntou uma grana e aí ela fez um curso ali de cabeleireira e de fórmulas de produtos, alguma coisa voltada nessa área, não sei muito bem o que é. E aí ela começou a testar fórmulas de produtos. Começou a testar, até ela encontrar a fórmula que desse certo, né? E aí ela criou hoje o conhecido Instituto de Beleza Natural, que está espalhado aí em mais de 40 endereços por todo o Brasil. Olha que maravilha, hein? Então ela ajudou mulheres do Brasil a entenderem a importância de se amarem na maneira que tinham lá com seus cabelos cacheados e se sentirem bem com isso. Então foi algo assim de realização para ela que ela transformou em um negócio de vida. E é isso, gente, assim nasceu o instituto chamado hoje Beleza Natural. E a história dela foi uma história de total superação, porque ela saiu de uma situação de muita vulnerabilidade e empreendeu em algo que faz bem para todas as mulheres do Brasil, né? Agora, Ana, depois de ver a maravilha, né, dessas trajetórias, dessas mulheres incríveis, nós vamos trazer aqui para os nossos ouvintes depoimentos de pessoas que têm contato com o FV para ver o quanto que a educação financeira ajudou essas pessoas. Ai, perfeito, já tô ansiosa aqui. Nós já vimos as mulheres da educação financeira, agora a educação financeira na vida dessas pessoas. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe aí uma boa madrugada. Obrigada pelo convite, meus queridos Ana Carolina e Augusto, fundadores desse projeto lindo que é o Educação Financeira para a Vida. Vou falar aqui um pouquinho sobre mim. Meu nome é Ana, tenho 35 anos, sou casada, mãe, professora da Rede Municipal de Ensino de Cianorte e em 2019, através da Ana Carolina, minha mentora, assessora, da qual tenho muito orgulho, comecei a estudar educação financeira e desde então aplicar na prática um conjunto de ações que não envolvem somente a questão do dinheiro, como também a questão comportamental, que tem assim mudado a minha vida como mulher, como esposa, como mãe e também no ramo profissional. Digo com convicção que o conhecimento é um processo e que é libertador. Hoje, com a internet, podemos tornar esse caminho de liberdade mais curto, porém é preciso dedicação e estudo. Digo a todos e principalmente às mulheres que é um processo, dar aquele primeiro passo, abrir aquela chavinha na nossa mente e alimentar os nossos sonhos e metas e através da educação financeira colocá-las em prática. Obrigada, Ana e Augusto, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre mim e que Deus abençoe vocês na caminhada, a espalhar o conhecimento financeiro às crianças e jovens, aos adultos e idosos, pois nunca é tarde para aprendermos. É preciso mudar a mentalidade de poupar. A gente tem sim aqui investir nosso dinheiro, investir o nosso tempo, investir na nossa vida, com a finalidade de apreciarmos o presente e garantirmos um futuro mais próspero através de educação. Que esse conhecimento chegue cada vez mais a um número maior de pessoas através das mídias sociais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Ai, gente, que fofura, né? Que maravilha! A gente fica muito feliz de saber que a educação financeira transformou positivamente a vida da Ana, né? Nossa querida tia. Ana Carla. E o que ela diz é justamente um processo gradual, né, de conhecimento, de aprofundamento e como isso vai tendo impacto na vida pessoal, na familiar, na vida profissional. Então, assim, ela traz aspectos muito interessantes.
Sim, gente, e é algo que ela conseguiu levar, né? Isso a gente conversa em outros momentos, mas levar para a família dela. Começou por ela esse processo de mudança, de entender a importância da educação financeira, e é algo que ela levou para o esposo dela e já tá levando para o filho, que é pequenininho, mas já tá crescendo, aprendendo a importância aí de cuidar bem do que a gente tem, né? E vale um spoiler, né? A gente não tava aqui no script, mas a Ana Carolina, né? Que foi a mentora da Ana Carla, ela foi a sua primeira cliente, né? Foi quando eu ainda tava na faculdade, né? Eu não tinha nem me formado, eu nem sonhava, tipo assim, que eu poderia conseguir viver um dia de educação financeira, trabalhar com isso e ter clientes como hoje eu tenho, ter projetos, enfim. E ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim, né? Ela foi a primeira pessoa que aceitou ali esse desafio, e hoje ela já estuda por conta própria, independente, cuida dos investimentos dela, e a gente fica muito feliz por isso, né? E aí, Augusto, qual é a próxima pessoa que vai falar com a gente hoje? Olha só, é o Paulo, e ele trouxe umas questões muito interessantes, olha só. Olá, Ana e Augusto. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite a participar desse podcast que fala sobre educação financeira e a mulher. Eu, no meu trabalho de conclusão de curso, estou trabalhando justamente a temática da mulher no pensamento de uma filósofa e escritora francesa chamada Simone de Beauvoir. Essa filósofa, ela trabalha a questão do existencialismo, que é propriamente a nossa vida. E ela trabalha propriamente a vida da mulher. Então, no seu livro principal, que vai falar sobre a história da mulher, que é o segundo sexo, ela vai dizer que, no princípio da história da mulher, ela tem uma participação muito próxima da do homem. E ela trabalha com a parte financeira do lar e também do cultivo da terra, do cuidado da terra. A partir do momento que vai se evoluindo as indústrias, as empresas, ela fica somente com o cuidado da casa e os homens cuidam de toda a empresa. Porém, a mulher corre atrás dos seus direitos e ela consegue se inserir no mercado de trabalho, consegue ingressar nas universidades, e a própria Simone de Beauvoir, ela consegue ser, na França, uma das primeiras mulheres a conseguir lecionar numa universidade só para homens. Então, para nós vermos como a inserção da mulher na sociedade ganhou uma proporção muito grande, e até os dias de hoje nós encontramos mulheres engajadas na parte financeira, econômica, estrutural de uma empresa, em cargos grandiosos, e também no cuidado com a parte financeira do seu lar, da sua família. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Gente, olha que legal. A gente trouxe um homem aqui, né, o Paulo, mas que pesquisa e estuda a vida das mulheres e traz esse grande exemplo, né, que é a Simone de Beauvoir. Gente, eu não sei falar o nome dela muito bem, né, mas que foi uma grande filósofa aí, que conseguiu esse feito, como mesmo o Paulo falou, de dar aula na universidade, e nos mostra também a importância da mulher ela lutar pelos seus direitos, porque infelizmente a gente sempre tem que estar correndo atrás do prejuízo, né? E isso é culpa de uma sociedade que tinha essa questão do patriarcal, né, ali no centro de tudo. Então a gente sabe que ainda hoje as mulheres trabalham mais que os homens por conta dos serviços domésticos, elas ganham menos, existe preconceito no mercado de trabalho, enfim, e muitas outras coisas que a gente ainda vai ter que superar, apesar de tudo que a gente já superou, que tiveram mulheres que lutaram pra gente poder hoje votar, pra gente poder usar calça jeans e coisas básicas, né? E na pesquisa, né? Exatamente. Quanto preconceito nas mulheres, na ciência, até na história da filosofia mesmo, também na música, na história da música clássica. A história nunca foi contada enquanto historiografia a partir das mulheres. Exatamente. E ultimamente tem havido uma mudança de paradigma, ou seja, deixa as mulheres falar a partir delas. Não o homem falar o que ela deve fazer ou
ser, né? Exatamente. Isso é algo que vem avançando aí em todos os campos de pesquisa, de estudo e de trabalho, graças a Deus. Embora, né, Ana, a gente trouxe os dados perigosos, os dados assim que são desanimadores, porque se há violência às mulheres, feminicídio, isso deve nos deixar indignados, né? Exatamente, isso deve nos deixar indignados. Outra coisa que deve nos deixar indignados é, por exemplo, quando a gente olha Congresso, as prefeituras, as mulheres na política, ainda tá muito abaixo, né, gente? A gente sempre vê aquele mundaréu de homem lá e pouquíssimas mulheres que, para ser ouvidas, têm que gritar ou ainda que sofrem situações de assédio que aconteceu no Brasil, né? Esses tempos atrás, então é um negócio que a gente ainda precisa progredir. E as que chegam ao poder, vamos assim dizer, na representação popular, são mortas. Exato. Como no caso de Marielle, né? Exatamente. Que trazia toda uma luta. Então é uma questão muito, muito triste, muito delicada, mas também de um grito de resistência, né? E a gente segue na luta, né? A gente acredita, né, gente, que isso ainda vai ser superado, como tantas outras coisas já foram. E agora nós temos a nossa ouvinte da Holanda. Ai, Amanda, gente. Vamos ver o que a Amanda tem pra dizer. Oi, eu sou a Amanda e desde a casa dos meus pais a importância de ter uma vida financeira organizada já foi me ensinada através de falas, de exemplos. Depois eu me casei com uma pessoa que também divide de pensamentos financeiros iguais aos meus e nós sabemos que ganhar é importante, poupar traz segurança e tão importante quanto poupar e ganhar é saber gastar. Então é onde entra o meu papel de mãe, dona de casa, esposa, nas escolhas das compras do dia a dia e estar sempre conectada com o nosso objetivo familiar comum. Ter contato com o conteúdo que a educação financeira para a vida proporciona vai firmando um dos princípios que nós temos, que é os bens conquistados só têm seu valor real quando serve e traz vida a nós e a quem está ao nosso lado. E saber sobre a economia de Francisco, as abordagens filosóficas e teológicas vão afinando o nosso olhar para as ações fora da nossa zona de vivência. Os podcasts sempre contribuem com conhecimentos técnicos ao falar de impostos, planejamentos, com um despertar para as outras realidades, falando de políticas públicas, sobre o carnaval. E para mim o episódio 5 marcou muito quando a dona Elza partilhou da história de vida dela, né, sobre a transformação da mulher em várias áreas. Enfim, eu só posso ensinar aquilo que eu sei e principalmente aquilo que eu pratico. E hoje, vendo meus 2 filhos me observando, eu vou me formando aqui com os ensinamentos da Ana, do Augusto e dos convidados em todas essas frentes, né, como esposa, mãe e mulher, para que eu possa ser um bom exemplo e um dia eles possam querer ser melhores do que eu no mundo. O que me remete ao meu começo. Os meus primeiros preceitos financeiros eram dos meus pais e eu vou lapidando aqui com vocês para a atualidade, para o bem-estar da minha família. Ai, gente, lindo. Todas as histórias partilhadas são maravilhosas. A gente fica de novo feliz em saber que a gente contribui ali com um grãozinho de areia de transformação na vida das pessoas. Eu fico até emocionada, gente. E a Amanda, a tia Cara e o Paulo, né? Eles fizeram uma síntese de tudo que é o FV, da importância na vida deles, né? Essas temáticas que a Amanda trouxe, né? Do ganhar, poupar, gastar com consciência, né? O objetivo comum de uma família. É muito bacana ouvir da voz deles, assim, o quanto que o FV ajuda na vida deles, né? Perfeito. O Augusto descreveu perfeitamente. Bom, vamos continuar, né? Senão a Ana fica emocionada, não consegue mais falar. Bora pra frente. Agora, eu queria que o Augusto falasse um pouquinho, como sempre, né? À luz da espiritualidade, o que nós podemos trazer pro FV, para os nossos ouvintes, sobre as mulheres e essa questão das finanças, da economia. Bem, Ana, o que eu trago aqui de maneira mais imediata, que é muito interessante, que salta aos olhos,
é o que o pensamento social cristão, né, que está condensado ali no compêndio da doutrina social da Igreja, no número 248 diz, olha que interessante, a família, portanto, deve ser considerada com todo direito como protagonista essencial da vida econômica, orientada não pela lógica do mercado, mas segundo a lógica da partilha e da solidariedade entre as gerações. Muito bonito, como sempre, né? DSI mandando muito bem, gente. Isso está dentro do capítulo 4, onde trata a família e a protagonista da vida social, ou seja, a família, ela está inserida, né, na sociedade e ela tem uma função essencial na vida econômica. Olha que interessante, né? Com certeza, é um dos agentes econômicos, né, gente? São as famílias. Sem famílias não tem economia. E aí, se tratando mais especificamente das mulheres, né, explorando essa temática família, mulheres, a doutrina social da Igreja vai se preocupar bastante sobre o direito das mulheres, o direito ao trabalho. E diz o seguinte, uma sociedade, a qualidade de uma sociedade pode ser medida pela maneira que se tratam as mulheres. Se há formação profissional, porque nós vivemos uma cultura com condicionamentos penalizantes às mulheres. Sim. Então a doutrina social da Igreja vai dizer, não, é preciso uma justiça retributiva que garanta seguridade às mulheres, reconhecendo os seus direitos. Como eu falei antes, a impressão que eu tenho hoje é que a gente tem que sempre estar correndo atrás a mais, além da gente ter que estar sempre se protegendo a mais. Né? Por isso que é preciso de instâncias de governo, instituições como empresas, igrejas e afins, garantir a seguridade às mulheres, né? Já vista que desde a Rerum Novarum, sobre as coisas novas do trabalho, da Revolução Industrial, o Papa Leão XIII já se atentou à questão das mulheres, das crianças. A gente tem que garantir dignidade. Para todos, né? Não é uma dignidade diferente para um e outro para outra, né? E é isso, sempre vai ter esse degrauzinho para baixo aí, enquanto a gente não concluir essa transformação da sociedade, essa transformação completa, né? No mundo do trabalho, enfim, tantas outras frentes. E sobre isso, nós vamos deixar na descrição algumas questões muito bacanas, como que a doutrina social da Igreja favoreceu para a formulação dos direitos trabalhistas, da famosa CLT. Existem monografias, teses, dissertações. Tem um jovem da UNB, da Universidade de Brasília, Tiago Veronese, e tem outras pesquisas que a gente pode colocar na descrição para vocês verem, nossa, como que o pensamento social católico, cristão, favoreceu para o direito das pessoas, das mulheres, direitos trabalhistas. Muito bacana isso, Augusto, demais. Vamos deixar tudo na descrição para os ouvintes encontrarem, né, esses trabalhos que são muito bons, gente. A gente estava estudando aqui, olha, dá vontade de não parar de ler, né? É verdade, a gente fica aqui estudando para levar para vocês, né, nossos queridos e queridas ouvintes, um conteúdo com qualidade. E por fim, eu gostaria de trazer aqui algumas contribuições do Papa Francisco. Tem um livro de uma jornalista, Nina Fabrizio, uma italiana, que diz assim, Francisco, o Papa das Mulheres. É um livro que vocês podem encontrar também nas redes sociais. Ela fala sobre os 7 anos do pontificado do Papa, sobre algumas temáticas espinhosas, né? Tipo o tráfico de mulheres, sobre questões do tráfico de noviças. Nossa, nem sabia que existia isso. E ela vai dizendo como que o Papa Francisco se mostra sensível à questão das mulheres, né? Ele mesmo fala contra as vítimas de exploração sexual e ele se coloca em defesa das mulheres, né? E aí, essa jornalista fez um livro muito bacana trazendo essas temáticas, inclusive destacando processos como a nomeação que o Papa Francisco fez de cargos no Vaticano. Verdade. Ele colocou, por exemplo, a Bárbara Jatta,
que como diretora do Museu Vaticano. Olha, Ana, entre os 10 museus mais famosos do mundo, tem 2 mulheres como diretoras e um deles é o Museu Vaticano. Teve várias mulheres que o Papa Francisco colocou em posições de liderança, em cargos dentro da igreja, né? Nesses anos que a gente foi acompanhando cada notícia que ia saindo, eu me lembro disso. Teve várias mulheres. A subsecretária para as relações multilaterais da Secretaria de Estado, ou seja, de alta patente, a Francesca Di Giovanni. Então o Papa, ele tem mudado algumas questões de governança, atribuído às mulheres papel de decisão, o que nós vamos ver mais para frente, que era comum da comunidade primitiva, da ação de Jesus, né? Perfeito. Bem, as mulheres como protagonistas de uma igreja em saída, porque as mulheres já são as que estão liderando as comunidades, né, Ana? Quando a gente vai numa comunidade, gente, quem sempre tá puxando o barco em todas as frentes, na maioria dos casos, você pode ver 80% são mulheres. Em todos os movimentos. No batismo, na crisma, na catequese. Morreu alguém, vai lá a mulher encomendar o corpo. Enfim. Na pastoral da saúde, na pastoral do idoso, nos movimentos, gente, a maioria são as mulheres. Agora tem uma muito interessante, Ana, que é a Natalie Becker. A gente pode chamar assim, Natalie Becker. É a primeira mulher a ocupar o subsecretariado do Sínodo dos Bispos. Olha, topzera. E ela vai preparar o encontro do próximo Sínodo dos Bispos. Antes as mulheres iam como especialistas, peritas, como auditoras, mas ela terá direito a voto. Ou seja, ela vai participar da preparação com o direito de opinar. De votar. O que vai e o que não vai. Entendi. Antes as mulheres não podiam fazer isso. Era só um trabalho consultivo. Entendi. Era só ouvir o que elas achavam, mas não era opinar diretamente. O Papa Francisco, com isso, ele coloca em prática aquilo que o Concílio Vaticano II, na década de 60, já prescrevia, que é os leigos participando ativamente nas decisões da igreja, convidando as mulheres para a governança. Legal. E aí, por exemplo, seguindo, né, a nomear essas mulheres, a Kátia Sumaria, ela é a primeira mulher promotora de justiça do Tribunal de Apelação do Vaticano. Nossa, gente. Em 2019 também foram 7 pessoas que o Papa escolheu para... Em 2020, né, agosto do ano passado, ele nomeou 13 membros para o Conselho de Economia do Vaticano. Adorei, já chegou na minha praia. E 6 eram mulheres. Ou seja, metade ali, né? Ele equilibrou bem. Gostei disso, hein, Papa Francisco? Esse Conselho de Economia do Vaticano tem a função de fiscalizar as estruturas e as atividades financeiras e administrativas da Santa Sé. Gente, olha só. Que legal você ter, né, mulheres nesse time trabalhando nisso, trabalhando na economia, é algo muito importante. Porque representa, né, efetivamente a igreja, o povo de Deus, que não é distinto, né? Não tem que ter essa distinção mais homens. Em 2016, Ana, ele fez algo que já era comum aqui no Brasil. Ele autorizou a escolha de mulheres no rito dos lava-pés na Quinta-feira Santa. Sim, já era comum, exatamente. E, por fim, no início deste ano, 2021, ele alterou o Código de Direito Canônico, estabelecendo que as mulheres tivessem acesso ao leitorato e ao acolitato, ou seja, formalizou aquilo que já era comum, né? Gente, que eu fiz por, sei lá, quantos anos da minha vida? 12 anos da minha vida. Que foi ser acólito, cerimoniário, porque no Brasil é muito comum, os bispos autorizam, né? Sim. Que nem no caso, eu poderia ser cerimoniário na Diocese de Cascavel por cursos que a gente fez e por autorização do bispo. Só que, mais que isso, são as mulheres que são ministras da palavra. Sim, porque tem o ministério, né, do acolitado e da palavra. Eu já lembro que a gente foi na celebração do Padre Lucas, nosso amigo, quando ele foi eleito. É claro que tudo isso não está longe de polêmicas. A gente vai deixar também na descrição um artigo, uma entrevista de uma teóloga muito interessante, que é Mary Hunt.
de 2018 no IHU, que ela questiona algumas questões do Papa Francisco e diz que a temática de ordenar mulheres, né, ordenação das mulheres ou as diaconisas, talvez não resolveria nada. Entendi. Por uma questão de clericalismo das mulheres. E o que ela pedia, na época, 2018, é a participação efetiva das mulheres nas decisões. O que o Papa Francisco fez, né, agora nesses últimos anos. Com certeza. Pode ser até que ele tenha ouvido esse clamor dela e já foi atendendo, porque realmente ele colocou as mulheres em situação de participação nas decisões, efetivamente, não só como ouvintes, conselheiras e coisas do tipo, né? Sim. E como a gente já falou aqui, na igreja do Brasil, da América Latina, já era bem comum mulheres estarem aí nas comunidades liderando e tomando decisões. Só formalizou mesmo, já era uma realidade para nós, né? Aqui, por exemplo, nossa igreja. Pensem aí vocês, nas comunidades de vocês, quem que tá lá sempre, né? Pensem, vocês já, né, não preciso nem falar, vocês já vão responder aí de casa. É verdade. E agora, para os nossos ouvintes, a gente vai fechar com chave de ouro e conversar um pouquinho sobre as mulheres de Jesus, ou o Jesus das mulheres. Adoramos. A relação da Palestina do século I, como que eram as mulheres e o relacionamento de Jesus com elas. De maneira assim, bem embasada num artigo de uma mulher chamada Sionite Sandra Portugal Risas Pinto. Ela é mestre da PUC do Paraná e fez o artigo em orientação ao Vicente Artuso, da PUC do Paraná também. Eu jurava que ela era de fora por causa do nome dela. Olha, me parece que sim. O artigo dela é a condição das mulheres nos tempos de Jesus e a inclusão como participante do reino sob a perspectiva joanina, ou seja, no Evangelho segundo João. Entendi. Vamos lá. Bem, na Palestina, onde Jesus viveu, no século I, as mulheres eram discriminadas, excluídas, marginalizadas. Sofriam muito, né? Desprezadas. Elas viviam numa inferioridade social. Tipo, consideradas impuras, né? Quando estavam no período menstrual, não podia tocar, não podia nada. Era uma coisa muito horrível que elas sofriam. Eu não consigo nem imaginar isso, né? Esses muitos muros sociais, culturais, econômicos, essas barreiras eram fruto de uma cultura patriarcal, machista, heteronormativa, que transformava as mulheres em objetos. Era simplesmente para reprodução, né? Tipo assim, casar para ter meus filhos. As leis, portanto, favoreciam os homens. Sim. A mulher era considerada um objeto porque só servia para ter filhos. Sim, gerar filhos. Como você falou. Elas ficavam separadas no templo. E também nas casas. Elas não podiam se sentar enquanto o pessoal estava ceando. Ela tinha que servir. Só e apenas isso. Gente. Imagina, a minha mãe não poder sentar na mesa comigo. Depois de ter feito estrogonofe? Não, né, gente? Não dá. A mulher era vista como fonte de tentação, que deu o fruto proibido pro Adão. Tipo aquela coisa de Eva, né, e tal, né? Então essas questões é o mundo na qual Jesus vivia. O judaísmo, portanto, daquela época tinha uma conotação moral, social, religiosa. É claro que não na sua totalidade. Sim. E sempre havia, vez ou outra, nos escritos bíblicos, no Antigo Testamento, nos escritos hebraicos, alguns que saíam fora da curva. Umas exceções. Isso, que valorizava as mulheres. É claro que dentro da história do povo de Israel tem sim a presença feminina, mas infelizmente na sua totalidade tinham preconceitos e alguns rabinos, por exemplo, especialistas da lei judaica, chegavam a dizer que a mulher acho que não tinha alma. Nossa, gente. O que era o debate em relação aos negros, aos índios aqui no Brasil colonial, então eu posso escravizar, por exemplo. Entendi. Eles tinham obrigações religiosas semelhantes a escravos, não precisavam orar o Shema Israel, a oração dos judeus de manhã e de noite, porque eles não eram donos do seu próprio tempo. Gente, chocante.
Choquei com tudo isso. Pior do que eu imaginava, né? Mas também, Ana, alguns fora da curva, como eu disse, ensinamentos hebraicos, como o Talmud, diz que todo homem deveria ensinar a Torá, os ensinamentos, à sua filha. Então, provavelmente, foi daí que Maria, mãe de Jesus, sabia os ensinamentos judaicos, era uma mulher instruída na lei. Sim. E também no caso da samaritana, que questiona Jesus, né? Que é um dos casos que a gente vai falar aqui. Ela conhecia as escrituras. Provavelmente foi ensinada pelo pai. Isso. Então Jesus se posiciona contrário a toda essa marginalização, exploração às mulheres, contra essa misoginia. Isso é um ato revolucionário de Jesus, Ana. Sim, com certeza. Porque pensa, diante da política do Império Romano e dos judeus, Jesus se aproxima das mulheres, o seu discurso ele é inclusivo. Então, isso é revolucionário. Com certeza. Eu cheguei a nomear aqui que a lei valia para os homens e não para as mulheres. Lembra o caso da mulher adúltera? Com certeza, né? Como esquecer? É um dos mais famosos, né? Que a gente escuta. Também no Evangelho segundo João. E aí, nesse texto que a gente está se baseando, ela lembra muito bem. Olha, o adultério era bem visto ou até maquiado, por exemplo, para Salomão, que tinha 700 esposas e 300 amantes. Nossa, gente, socorro. Ou seja, Meu né? Deus. A lei que pendia mais para um e não para outro. Segundo esse adultério, né, essa relação que Jesus é colocada ali, né, a mulher adúltera, Jesus questiona quem acusa a mulher. Sim. Então, quem acha que é você para se fazer juiz de alguém, né? Quem nunca pecou? Por que o Salomão lá podia ter 1000 mulheres e a culpa era delas? Não dá pra entender muito bem isso aí, né? Tá um negócio meio esquisito. Jesus, portanto, ele se aproxima das mulheres, ele se deixa tocar, ele foi hospedado por mulheres. E é curioso que em Lucas 8, de 1 a 3, as mulheres ajudavam Jesus financeiramente. Que legal. E ainda cita o nome delas, ou seja, elas faziam parte do setor econômico de Jesus, tinha ação. Elas participavam, tinham uma função no apostolado de Jesus. Que legal. E efetivamente, assim, lendo as histórias, tipo assim, todo mundo meio que abandonou Jesus nos momentos difíceis, né? Até Pedro meio que não conheço ele, que era tipo, o melhor amigão dele lá. E as mulheres nunca abandonaram Exatamente. As grandes amigas dele, Marta, Maria, sempre juntos, né? No Calvário, na dor, no sofrimento. Todos os momentos. E aí, Jesus vai, a partir das suas palavras e gestos, fazendo mudanças significativas na sociedade, na cultura. É claro que isso se dá dentro de uma sociedade machista, patriarcal, e algumas mudanças jurídicas não se dão imediatamente, né? A gente foi ver agora, em maio de 1968, que as mulheres conseguem alguns direitos, inclusive jurídico, político. Sim. Um exemplo é o voto aqui no Brasil. Tá, gente. E na época de Jesus, então, é um percurso gradual que demorou séculos. Sim. Então Jesus rompe com, por exemplo, a noção de pureza. Não posso tocar em mulheres, leprosos, enfermos. Jesus acolhe, inclui, se aproxima e as deixa participar ativamente do reino de Deus, atribuindo assim uma função e autoridade. Elas chegam a ser apóstolas, anunciadoras da ressurreição. Verdade, né, gente? Elas que estavam lá, elas que viram primeiro, que ficaram lá um tempo inteiro e que foram dizer que eles não estavam mais lá. Exatamente. No caixão, não, como é que é o nome? Gente, esqueço o nome. No sepulcro. No sepulcro, isso mesmo. Então, as mulheres, em Jesus, as mulheres tomam uma categoria toda nova, elas fazem parte do corpo místico de Cristo. Então, olha que bonito, na comunidade primitiva, as mulheres tomam decisão. Por exemplo, a samaritana que a gente citou aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo João, é ela que anuncia que Jesus é o Messias. Ele se revela como o Messias para ela. Marta, no capítulo 12, ela é a diaconisa que serve. Sim.
Na época, os diáconos eram só homens ordenados. Sim. Esse evangelho foi escrito na década de 90 depois de Cristo. Então, nos anos 90 depois de Cristo. Século 90. É isso, né? Não, no século não. No ano 90. Do século I. Do século I. E na formulação desse evangelho, ele já destaca, olha, a comunidade reconhece a ação das mulheres. E isso, né, Augusto, sem falar, por exemplo, em Maria, a mãe de Jesus, que também ela foi figura muito importante na vida dele, né? Ela educou, ensinou as leis que ele também conhecia. Quem ensinou? Foi a mãe, que também sabia. Então ela também teve um papel decisivo na vida dele. Teve ali com ele até o fim, né? Porque José morreu um pouco mais cedo e ela ficou com ele quando ele passou por toda a situação de vida difícil, pelos momentos felizes, momentos ruins. No milagre de Jesus, lembra lá? Nas bodas de Canaã. Então exatamente. Então, embora exista as narrativas do Evangelho segundo Lucas, que ressalta bastante a figura das mulheres, o Evangelho segundo João, as bodas de Caná, Marta e Maria, a samaritana, é tudo relato de João. A Maria Madalena, por exemplo, ela é a que anuncia a boa nova da ressurreição, não é Pedro, não são os discípulos. Sim. Num primeiro momento, né? Então, elas fazem parte, elas são amigas de Jesus, elas ensinam na comunidade, auxiliam, elas podem sentar à mesa. É muito bonito, então, como Jesus nos dá uma chave de leitura para uma mudança social de preconceitos, né? Eu acho bonito isso, eu acho legal que elas participaram em todos os momentos e elas estiveram com ele até o fim. Elas nunca abandonaram o barco, vamos dizer assim. E tiveram sempre firmes ali, convictas do papel delas. Por mais que muitas pessoas falem, mas não eram 12, não tinham mulheres. Só que eu acho que o papel das mulheres era muito ou tão importante quanto o papel dos 12, entendeu? Eu acho que cada um teve seu espaço e Jesus foi muito importante para mostrar que essas mulheres, elas eram decisivas pro projeto dele, né, que ele deixou. Eu acho isso muito legal. Exatamente. No primeiro escrito do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ele chega a afirmar justamente isso. Não há um clericalismo. Ele diz, igreja é mulher. E se a gente ficar perguntando, mas a mulher deveria estar ali entre os 12, as mulheres... falando de Maria, são mais importantes que bispos. Sim. Porque sem essa mulher não teria todo o plano da salvação, né? Então é um trocadilho que ele usa ali, né? Para dizer, mas as mulheres, a mulher... Não. Começou por uma, né? Porque a igreja é mulher. E a gente pode dizer, a economia é feminina, né? Exatamente, é o cuidado da casa, né? É isso aí, gente. Esse foi o FV de hoje. Pra finalizar, a gente tinha uma surpresa, né? Eu falei pra vocês, né? Surpresinha! Na verdade, já tá nas redes sociais. Quem ainda não viu, o Educação Financeira para a Vida vai lançar o seu primeiro curso, gente. Olha só que notícia boa! Eba. Então, por isso, eu nem sei se a gente já mandou esse beijo, mas vou mandar de novo. Vai pro pessoal dos Estados Unidos, de Boston. Por quê? O nosso curso é em parceria com a Escola Scalabrini, de Boston. Exatamente. E agradecemos ao padre Adriano. Isso mesmo. Pelo convite e agradecemos a confiança, a responsabilidade e vamos dar o nosso melhor, como sempre fizemos aqui nos podcasts, nas formações, palestras que nós já demos. E contamos com a sua participação. Você que está nos ouvindo, vai lá, faça a sua inscrição, convide seus amigos, familiares. Importante falar, gente, que esse curso, ele é gratuito. Então, você vai lá no nosso Instagram, acha o link lá na bio, você se inscreve. Você pode fazer uma doação espontânea para colaborar com as atividades dessa escola, porém não é obrigatório, tá? E vai ter certificado. Verdade. Da Escola Scalabrini, que é uma escola de Boston. Eles fazem um trabalho belíssimo ali em formação, em assistência social. Então fica a dica aí, você que nos acompanha, o pessoal de Moçambique, da Angola, de todos os lugares aí, de mais de 30 países, faça a inscrição, vai ser online, esperamos vocês, dia 18 de março. Começa o nosso primeiro curso, são 4 quintas-feiras.
Esperamos vocês então, galera. A gente se vê semana que vem e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.